Então, boa tarde para quem está aqui comigo e para quem vai ver depois. Hoje é dia 3 de dezembro de 2021, a gente está aqui na reunião do grupo de estudos de dança do ventre, chamado Iowa. Ó, já tem gente chegando, vou deixando o pessoal entrar. Então, no encontro passado, nós combinamos de falar sobre as Gawase no dia de hoje, e alguns textos foram passados pela Kati no grupo de estudos mesmo. Os textos são bem legais, mas eu vou teimar aqui em manter a nossa linha nos textos acadêmicos, porque tem muita coisa nos textos passados que eu vi que são bem interessantes, tem umas indicações de vídeos muito legais, mas eu sinto insegurança quando eu não sei de onde a pessoa tirou aquelas informações. Então, para falar sobre as Gawase, eu acredito que a melhor fonte sejam os trabalhos da Nayara Assunção. A Nayara é uma historiadora, antropóloga, dançarina do ventre e coordenadora do Runa Coletivo. E para quem ainda não conhece, eu indico o Runa. Elas têm site, têm um perfil no Instagram e elas disponibilizam uma biblioteca que é, assim, incrível. E os textos, inclusive, que a gente aborda aqui, muitos vêm de lá. Então, para começar, essa dissertação de mestrado da Nayara, chamada Entre Gawase, Awalim e Kawaus, Viajantes Ingleses da Era Vitoriana e a Dança do Ventre, é de 2018. Ela tem 2 trabalhos sobre as Gawase, para hoje eu escolhi esse, mas tem um outro que também, deixa eu pegar o nome, porque ela trabalhou de 2 maneiras. Num primeiro trabalho, ela pegou a literatura do Edward Lane. Esse que eu escolhi para hoje, ele traz umas coisas muito legais que são os relatos de viajantes, de pessoas que viajaram para o Egito, assistiram às danças no século XIX e a partir desses relatos ela faz um estudo dessas danças e ela traz um conteúdo muito legal. Tem também um vídeo indicado dentro do site do Runa, que tem uma dança Gawase, que eu vou colocar aqui para vocês. Está dentro do Facebook. Deixa eu passar para quem está aqui o link, se vocês quiserem depois acessar. Vou passar aqui para vocês. Para quem chegou agora, boa tarde. Eu fui pesquisar para a gente fazer esse estudo hoje, achei tanta coisa legal, tanto vídeo legal. E vocês estão sabendo que vai ter aula com uma Gawase amanhã? Alguém está falando comigo aqui. Isso, são ótimos os materiais da Nayara. Então, para quem não está sabendo, eu estou inscrita nesse workshop que vai ser amanhã de manhã. Amanhã não, domingo. Peraí, deixa eu... aula com a Careia Mazin vai ser no domingo, às 11 da manhã. Quem está organizando é a Luciana Midledge. Vocês conseguem ver? خش يا حبيبي على 10 كده بالشباب والاحترام.
Então, eu vou parar, né? Porque não precisamos ver o vídeo todo. Isso aqui é o link, né? Para vocês assistirem depois o vídeo completo. Tem os dois vídeos que também são muito bons do texto que a Aisha Almé escreveu, que a Kate disponibilizou para nós. Mas eu quero pegar esses dois trabalhos da Nayara. Então, o primeiro é esse aqui. Esse foi escrito primeiro, entre Gawazi e Awalin, a dança egípcia a partir da obra de Edward William Lane. Então, ela pega a obra desse autor orientalista e faz uma análise de como eram essas danças, né? Como é que é? Quer ver? Vamos pegar aqui o resumo. Olha lá. Essa pesquisa procura investigar as origens da dança do ventre moderna a partir do estudo da obra An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, publicada em 1836 por Edward William Lane, famoso orientalista inglês que esteve no Egito na primeira metade do século XIX. Entende-se a presença europeia no Egito neste período como um momento-chave na constituição do que hoje é chamado de dança do ventre, uma prática com marcas de influência transnacional e carregada de uma série de estereótipos e preconceitos relacionados ao discurso do orientalismo, tal como defendido pelo autor Edward Said. A partir da análise da obra de Lane, busca-se a gênese deste estilo de dança, ligado diretamente à construção de discursos sobre o Oriente e a mulher oriental mais especificamente. Constrói-se a partir daí um esboço da trajetória de sua difusão para as várias partes do globo onde é praticada, como isto a influenciou e de que forma os discursos orientalistas do século XIX se perpetuam relacionados à dança. Esse é um dos trabalhos dela, também uma dissertação de mestrado, mas o que eu vou hoje trabalhar é esse que a Kate colocou aqui, que é Entre Gawazi, Awalin e Kawaus, viajantes inglesas da era vitoriana e a dança do ventre. É uma outra dissertação já de 2018, que ela pega os relatos dessas mulheres que viajaram para o Oriente e falam sobre essas dançarinas. Então, deixa eu mudar agora já para o texto propriamente.
Vocês estão acompanhando? Aí no... Tá. Então, aqui. O que temos aqui? Vou começar a partir desse parágrafo aqui, porque estava falando sobre esses orientalistas e o contato com danças, né, vindas do Egito. Então, no Egito, o contato com estas danças se deu, sobretudo, a partir de 3 grupos, sendo o que adquiriu maior visibilidade o das Gawazi, dançarinas profissionais, no sentido de que ganhavam seu sustento através da dança, que performavam nas ruas ou em festivais e festas particulares como contratadas. A origem étnica e histórica deste grupo e o próprio significado da palavra ainda são questões em discussão entre pesquisadoras. Estudiosos da dança como o músico egípcio Hossam Ramzi e as bailarinas Melinda James e Luciana Midledge alegam que o termo Gawazi significa, em árabe, invasores. Inclusive, a Luciana está fazendo esse workshop esse fim de semana com uma Gawazi, diretamente do Egito, com tradução do pessoal do Portal Árabe. Eu estou inscrita e depois conto para vocês o que eu aprendi. Essas duas últimas apontam para a controvérsia existente sobre o significado de invasores, se estaria se referindo a grupos ciganos ou a invasores do coração. Segundo Leona Wood, o termo teria surgido após o advento do Islã a partir da palavra árabe gawa, que significa estar enamorado e que não seria o nome de uma tribo específica. Já o Andy Bonaventura sugere que o termo serviria para denominar uma tribo cigana, seguindo assim o que é postulado por Edward William Lane, que no livro que ela analisa no outro mestrado dela, esse autor alega que tal termo servia para designar uma tribo, raça ou etnia específica, às quais pertenceriam as dançarinas de rua, distinção esta feita pelos próprios egípcios, mesmo que elas falassem o árabe e fossem muçulmanas. Karen Van Nieuwkerk aponta para essas divergências todas, alegando não ter certeza que elas fossem ciganas ou pertencessem a uma tribo separada durante o século XIX, e afirma que este parece ser um termo genérico para descrever pessoas cujo estilo de vida envolve viagens extensas, geralmente relacionadas ao trabalho em diferentes locais. O que a gente tem aqui? Como é que a gente aprende a amar os textos acadêmicos e a desconfiar de textos que vêm sem referência? Vocês observam que os textos acadêmicos eles não dão conta de fechar uma questão? Porque aqui a gente tem vários autores diferentes, cada um dizendo uma coisa. E aí a gente não consegue afirmar nada com 100% de certeza. Eu fui me preparar para a gente falar sobre esse tema hoje, e aí eu estudei uma coisa que puxou outra, um fio vai puxando o outro, é uma coisa que a gente vai, se a gente não tomar cuidado, a gente até se perde com esse tanto de referência que aparece e o tanto de autores que vêm discutindo coisas diferentes. Mas uma coisa eu consegui ver dentro desse texto aqui, que eu acho que foi a Valéria que pediu. Foi você, Valéria, que perguntou se elas foram mesmo banidas do Cairo? Valéria não está conseguindo responder. Se não conseguir falar, pode digitar. Enfim. Dentro desse texto tem muita informação sobre esse banimento. Então, aqui está dizendo, né, de qualquer maneira, o termo se consolidou para se referir às bailarinas que se apresentavam nas ruas do Egito. Entre as viajantes aqui analisadas, que são as mulheres que foram lá e depois escreveram sobre o que assistiram, a denominação The Dancing Girls, que é as garotas dançantes, né, dançarinas, também era muito comum, funcionando como sinônimo para Gawazi, demonstrando que os estrangeiros as percebiam como um grupo coeso cuja profissão era dançar. Uma discussão mais detalhada sobre o papel social dessas personagens, seu banimento do Cairo em 1834 e as representações pelos ingleses e inglesas será realizada mais adiante. Por enquanto, cabe apenas destacar que foram elas
que chamaram a atenção dos europeus para a dança que era possível observar em diferentes situações nas ruas do Cairo ou nos povoados ao longo do Nilo. Então, o que a gente vê aqui? Que se a gente for pensar em história, não tem como escapar de estudar essas dançarinas, porque elas estão lá no comecinho, né, do que a gente consegue alcançar, que é da chegada desses europeus no Oriente, né, principalmente no Egito, e assistindo a essas danças, e isso que traz, que ajuda a criar a dança que a gente conhece hoje. Então, o segundo grupo era o das Awalin, Almé no singular, cujo significado do termo é consenso entre pesquisadores. Tá vendo? Gawazi ninguém sabe ao certo o que significa, mas Awalin eles têm certeza de que significa mulher culta. Inicialmente eram consideradas artistas de uma classe mais elevada, detendo a reputação de talentosas e cultas cantoras que recebiam treinamento formal como recitadoras de poesia nos lares da elite otomano-egípcia, capazes de memorizar um vasto repertório de canções, muitas vezes religiosas. Tal espécie de performance era muito mais valorizada no contexto islâmico, devido ao seu relacionamento com a poesia, a forma de expressão com mais alto apreço pelos muçulmanos. Isso aí é uma coisa também que a gente vê, que no mundo islâmico a poesia ela é muito mais valorizada do que a dança. Outro fator de distinção social se dava por seus cuidados com a exposição excessiva. As Awalin atuavam apenas dentro dos haréns e muitas vezes ficavam escondidas por paredes de treliça, ao contrário das Gawazi, que, por serem artistas de rua ou contratadas para atuar em eventos públicos, dançavam na presença de qualquer pessoa, inclusive homens e estrangeiros, sem o véu, o que era mal visto socialmente. E aí a gente entra numa questão que está polêmica aí agora, as pessoas falando dos escândalos que são as pessoas dançando com roupas muito curtas. Esses escândalos, eles existem desde o início dos tempos. Na verdade, não necessariamente, né? Porque se a gente olhar, se a gente pensar, quem acredita que a dança do ventre vem do Egito Antigo Faraônico, a gente vê o pessoal dançando sem roupa mesmo. Algumas até só com um cinturãozinho, com o peito de fora, sem calcinha, sem coisa nenhuma. Então, essa questão da moral, de se cobrir, de se mostrar, isso vai variando ao longo do tempo. E aí, já nesse século XIX, a gente tem essa questão que as pessoas que dançavam na rua, elas eram mal vistas, porque dançavam na frente dos outros, sem o véu, né? É provável que entre as habilidades que essas mulheres detinham, a dança fosse a menos desenvolvida delas. Ela está falando das Awalin. Porém, a visão de que atuassem estritamente como dançarinas e sua confusão com as Gawazi iniciou com a presença europeia no Egito, como as próprias viajantes aqui analisadas apontam em certos momentos. Quer dizer, essa galera chega no Egito, vê as dançarinas de rua, sabe que tem as Awalin que estão dentro dos recintos fechados e confundem o que elas fazem, né? Como vimos, o harém fora um ambiente idealizado de forma excessivamente sexual pelos invasores, o que se estendeu às Awalin, cujas performances eram imaginadas com pitadas generosas de lascívia e volúpia pelos europeus. Do que a Nayara está falando aqui? Ela, no capítulo anterior da dissertação, ela fala que como o estrangeiro não tinha acesso ao harém, eles imaginam o que acontece nos haréns. Então, a gente não tem descrições corretas, acuradas, do que as Awalin estavam fazendo dentro dos espaços fechados, porque esses estrangeiros não tinham acesso a isso. E a imaginação deles muito fértil. Eles vendo as Gawazi do lado de fora dançando do jeito que dançavam, começam a imaginar que lá dentro, então, o negócio deve ser ainda pior, né? E aí ela dá como exemplo essa pintura que está na página aqui, né? Como se isso aqui fosse um harém, elas dançando com o peitinho de fora, essa coisa toda orientalista que a gente costuma ver bastante, né? Se a gente faz uma busca no texto, e isso é uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu faço muito, né, como pesquisadora,
eu dou meu Ctrl F aqui, bonita, e procuro as palavras que eu quero, a gente vai ver sobre o banimento, ó, já aqui desde a página 22, ela está falando aqui. Analisarei, a partir da bibliografia, levantarei a discussão sobre a relação desta prática com os conceitos de exótico e grotesco, com as expectativas dos estrangeiros em relação ao erótico e com o controle dos corpos femininos pelo próprio governo egípcio, que baniu as dançarinas e prostitutas do Cairo em 1834. Isso foi uma pergunta de alguém lá no grupo de estudos, né? Então, isso aqui aconteceu mesmo. Então, se a gente continuar procurando sobre o banimento, porém, em 1834, o governante, no caso foi o Muhammad Ali, esse, né, governante aqui do Cairo, ele pega e faz o quê? O governante emitiu um édito que bania dançarinas e prostitutas no feminino do Cairo. Segundo o orientalista Lane, as mulheres detectadas infringindo esta nova lei devem ser punidas com 50 chibatadas pela primeira ofensa e, em caso de reincidência, devem também ser condenadas a trabalhos forçados por 1 ou mais anos. Veja, elas foram banidas, as dançarinas, isso foi verdade. Então, os motivos do banimento, ela vai falar mais para frente. Então, a gente continua aqui vendo, dando esse Ctrl F e vai procurar mais histórias sobre o banimento e aí volta aqui, lá na página 114. Ela vai falando, né, que vai falar sobre isso mais adiante. E aqui vem, ó. Aqui ela está falando dos Kawal. Então, falando dos Kawal, diz que como as dançarinas mulheres foram banidas em 1834, esses Kawal ficaram famosos, porque eles passaram a ser contratados por famílias mais conservadoras, que preferiam esses dançarinos do que as Gawazi, porque eles, sendo homem, não ofendiam o decoro, ela deixa isso aqui, né, entre aspas, ao exibir-se em público sem o véu, né? O que mais que traz aqui sobre o banimento? Aqui, falando de uma dança especial, a dança da Vespa ou dança da abelha, que era quase que era uma dança que a dançarina fingia que tinha uma abelha entrando na roupa, fingia não, né? Ela representava, e ia tirando as peças em busca dessa abelha. Essa dança ficou muito famosa. Se a gente quiser falar sobre isso outro dia, a gente estuda, mas hoje eu estou focando aqui nesse banimento. Aqui. E aí fala, a partir de 1840, tá falando sobre essa dança aqui, justamente, né? A dança da abelha, a dança da vespa. Isso. Eu tinha voltado para falar com vocês porque é o seguinte, veja que a gente está falando de uma dança em 1840, que era essa, uma performance em que a bailarina fingia que uma abelha ou vespa estava presa em suas roupas, o que a obrigaria a remover cada peça uma a uma em uma tentativa de se livrar do inseto imaginário. Hoje em dia a gente está tendo, muita gente entra em contato comigo muito incomodada com o erotismo relacionado à dança do ventre, a sexualização, né, com que a dança do ventre tem sido vista, como se isso fosse uma novidade, como se isso fosse uma coisa que só aconteceu agora, no século XXI, como se isso fosse culpa das dançarinas russas ou ucranianas, e não tem nada a ver, gente. Essa coisa do erótico, isso já está sendo visto junto com a dança do ventre, imagina, desde 1800, porque se elas foram banidas e eram consideradas prostitutas, e sobre isso também a Nayara fala, que existiam sim algumas que se prostituíam, a gente não tem como controlar o que as pessoas fazem com a dança do ventre. A gente não tem como controlar o que acontece no mundo, né, da dança. E aí,
Mais detalhes sobre esse banimento, ela vai dar lá. Olha lá. Aqui ela vai falar. Ó. Foram banidas as Gawazi do Cairo por Muhammad Ali devido à indelicadeza de suas exposições e à imoralidade de suas vidas. E aí explica que essas mulheres receberam domicílio em uma ou duas pequenas cidades do Alto Egito, lugares pouco povoados, onde a licença de seu exemplo deve necessariamente ficar circunscrita a poucos. Mas, embora a capital lhes tenha sido estritamente proibida, ainda assim, poucas ainda existem no Cairo, onde exibem clandestinamente sua performance a estranhos por remuneração muito alta. Né? Então, vai falando tanto que esse banimento acaba por fazer com que as danças delas tivessem um valor bem mais alto, porque era uma coisa proibida, né? Aí ela traz aqui relatos sobre isso, ó, falando que as dançarinas banidas estavam suando suas castanholas, permitindo que os europeus escapassem. Aí aqui falando do... Ó, é uma viajante falando, né? Segundo ela, felizmente, as provisões para as quais o barco havia parado em Dishna já tinham sido postas a bordo e se afastaram das margens no exato momento em que as dançarinas banidas estavam soando suas castanholas, permitindo que os europeus escapassem de uma exibição cuja imodéstia cínica deve torná-la intolerável para os olhos femininos. Esses relatos, gente, eu acho que assim, qualquer pessoa que goste de dança do ventre vai ficar maravilhada lendo esses relatos dessas viajantes desse século aí que tiveram acesso a essas danças, porque tem muita coisa legal. Ó, também é importante, falando aqui do Lane, né, salientar sua interpretação do banimento de 1834, demarcada ao relacioná-la à imoralidade da dança, ao mesmo tempo em que ressalta que as dançarinas continuavam recebendo altas remunerações pelas performances, o que permite perceber que entre a população local e estrangeira, essa arte ainda era apreciada e que a independência financeira das bailarinas era algo digno de nota. Como outras viajantes trazem mais elementos para se interpretar a questão do banimento, ela será tratada ao final do capítulo, assim como a associação que se faz entre dança, vício, bebida alcoólica, escrúpulos, questões recorrentes e que serviram para moldar a imagem das bailarinas. Que é isso, né? Como elas tinham uma vida diferente, né? Como ela está falando aqui, a contradição entre interesse e desejo de conhecer as dançarinas, rechaço e repugnância demonstrado, sobretudo em relação à performance, evidencia pela revelação de sua curiosidade sobre a dançarina, ao mesmo tempo em que destaca que a exibição não era apropriada aos olhos femininos. Então, gente, eu já falei muito e eu vou interromper isso aqui para que vocês possam conversar, né? Para que a gente converse um pouco sobre tudo isso que eu li aqui e como a gente pode... Eu vou até tirar a gravação, porque assim, o que importa para quem não veio vai ser isso que a gente está lendo aqui, porque para a gente ficar mais à vontade, eu vou passar a não gravar mais os momentos em que a gente fala,